Estamos ao vivo para você que vai pegar aqui a reprise. Estaremos falando de comportamentos, pensamentos que, principalmente, que está habituado. Tudo que você faz todos os dias de forma repetidamente, isso se torna um hábito. Então, observar quais são os seus hábitos internos, principalmente, né? A gente tem duas identidades. Então, preste bem atenção. Aquela que você se mostra para a sociedade como você gostaria de se ver e a sua essência, o seu eu, em momentos de, principalmente, em momentos de pura reflexão ou no momento que você está sozinho, onde é manifestado o seu eu interno, onde aparecem os seus barulhos mentais, que aparecem as perturbações mentais. Aí, nesse momento, cai todas as nossas máscaras e manifesta a nossa essência. Então, estaremos falando hoje desses padrões de pensamentos e comportamentos, né? Sejam bem-vindos quem está chegando aqui pelo Instagram. É um assunto bem interessante, justamente para aquelas pessoas que querem buscar essa transformação. Porque quando a gente não tem o conhecimento, quando não trazemos para a nossa consciência, não sabemos de que forma construir uma nova realidade, ou, principalmente, como eu vou mudar aos poucos essa estrutura. O nosso cérebro, ele faz muito, na neurociência, eles fazem muita analogia igual a ganhar massa muscular. Então, para que eu possa desenvolver novas habilidades, para que eu possa desenvolver um novo comportamento, eu preciso ganhar estrutura, assim como através de um comportamento novo, repetitivo e muito bem planejado, de forma clara. E aí eu vou ganhando novas estruturas, novas conexões, e assim, aos poucos, essa nova identidade, esse novo comportamento fica cada vez mais enraizado, e aí eu vou construindo uma nova identidade. Principalmente, atacar justamente aquilo que atrapalha, principalmente nos momentos onde a gente sabe, todos nós sabemos a nossa essência, aquele momento que estamos sozinhos, onde manifesta esses pensamentos destrutivos, esse nosso eu interno, essa conversa, esse diálogo, esses conflitos, né? Porque não existe diálogo onde, na verdade, mexe muito com o nosso eu, mexe muito com a nossa autoestima, com o nosso autocontrole. Então, é isso. Hoje estaremos falando desse assunto, fiz questão aí de deixar bem em evidência para as pessoas que estão entrando, sejam bem-vindos. O Instagram sempre tem muita recorrência de pessoas entrando e saindo. Então é isso, tá? O foco vai ser aqui para o YouTube, mas obviamente que a gente vai estar deixando nas duas plataformas essas lives para ajudar as pessoas entendendo quais são os motivos, né? Por que aparece tantos pensamentos que me autodeprecia, que mexe com a minha autoestima, que mexe com o meu autocontrole, que mexe com a minha essência. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas, no seu momento, né, de autorreflexão, surgem esses pensamentos destrutivos, que talvez eu nem sei da onde surge, da onde vem, por que que chegou esses pensamentos, por que que aparecem essas angústias, esses sentimentos que muitas vezes mexem muito com a minha estabilidade, e muitas vezes a gente não consegue entender por que que a minha imunidade está caindo, porque justamente tudo aquilo que gera conflitos internos no momento presente acaba gerando estresse. O estresse é o excesso de informação que eu tenho constantemente no momento presente. Muitas vezes, não sei se vocês percebem, a gente transita, nossos pensamentos, eles estão em trânsito. Ele fica muitas vezes transitando lá no passado para entender tudo aquilo que eu vivi, e aí eu vou para o momento futuro, tentando trabalhar, né, através de planejamento, através de estratégia, de metas, e aí eu acabo transitando muitas vezes no meu passado e muitas vezes eu estou no meu futuro, esquecendo de viver o momento presente, que é nesse exato momento que fazemos a construção de uma nova identidade, de um novo comportamento, de estrutura de novos pensamentos. Então não adianta ficar só no passado ou pensando somente no futuro. Você precisa entender que o passado serve para poder observar quais foram os caminhos que eu percorri, e eu entendi que esses caminhos atrapalharam o meu desempenho, o meu crescimento, então serve como experiência, como base, para que eu possa observar com muita clareza
quais serão os novos caminhos para percorrer. Por isso que a gente vem promovendo lives, porque o ano está se encerrando, muitas pessoas fazem vários planejamentos e têm dificuldade de seguir. Não é tão simples. E aí eu fico com autocobrança, com autojulgamento, com uma autocrítica, trabalhando principalmente o crescimento da minha baixa autoestima. Então estamos aqui, estou muito feliz aí de promover várias lives, a gente já vem aí há quase um mês promovendo de terças e quintas, todas as terças e quintas, há mais de um mês, fazendo lives de 1 hora, promovendo assuntos, conteúdos, justamente falando desses pensamentos e comportamentos, da onde surgem esses pensamentos, da onde surgem esses comportamentos. Então, muitas lives estão falando justamente disso, para que a gente possa desconstruir, porque o que a gente talvez não consiga perceber? Que muitas vezes eu estou totalmente ligado com o meu ego, com o meu eu, com a minha estrutura. O nosso cérebro acaba formando estrutura, e essa estrutura acaba gerando nossos sentimentos, que acaba gerando nossos comportamentos. E da onde surge toda essa estrutura? Das experiências que eu vivi, dos meus antepassados, do meu DNA, da minha família, enfim, do meio onde eu estou vivendo. Tudo isso vai criando novas estruturas nas minhas conexões neurais e talvez eu acabo vivendo momentos repetitivos, desagradáveis, justamente quando eu estou sozinho, trabalhando o meu eu. E muitas vezes eu faço uma autorreflexão e essa autorreflexão mexe com o meu estado emocional. E aí o que muitas pessoas começar a falar, o que muitas pessoas acabam fazendo? Elas acabam entrando naquele comportamento que todos nós buscamos, que é a fuga, através do quê? De compensações. Porque o cérebro não adianta. A gente tem duas identidades. Obviamente que, quando eu falo de duas identidades, muitas vezes a gente se coloca em determinados momentos uma identidade mostrando para a sociedade. Em determinados momentos, dentro da minha vida profissional, eu tenho outra identidade, dentro do meu lar eu tenho outra, e assim vai indo. É natural. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes, na nossa essência, a gente tem uma identidade que a gente, no momento de autorreflexão, momento sozinho, ou melhor ainda, antes de dormir, naquele momento que você está na sua cama, fazendo uma autorreflexão do seu dia, da sua vida, e ali também talvez te gera uma certa angústia de tudo que você está vivendo, angústia por viver momentos repetitivos de pensamentos autodepreciativos, autodestrutivos e por aí vai. Né? E essa é uma das nossas identidades. E qual é a outra identidade? A outra identidade é como eu me mostro para a sociedade, para minha família, para outras pessoas, enfim. Então, muitas vezes, o que eu mostro, apenas existem estudos falando de qual é a porcentagem, né, daquilo que eu estou mostrando para a nossa família, né? Por exemplo, eu com a minha esposa, muitas vezes a minha esposa, ela acredita que me conhece, mas talvez toda a minha essência, só eu sei como ela é formada. E aí eu me mostro para minha esposa apenas 27, 28% do que é a minha personalidade, do que sou eu. Né? Então, para a sociedade é menos ainda, às vezes é 13 a 10, de 10 a 13%. Então, imagina só, eu me mostro como eu gostaria de, né, que as pessoas me vissem, e aí eu acabo demonstrando um papel para a sociedade que talvez não é a minha essência. E a minha essência só cabe a gente, né, naquele momento de autorreflexão, de profundo autoconhecimento, que muitas vezes gera angústia. Essas angústias fazem eu ter um comportamento de fuga. E aonde eu vou? Para onde eu vou fugir? Muitas vezes eu vou fugir para aquilo que vai gerar satisfação imediata. E aí eu posso ir para as redes sociais, eu posso ir para baladas, eu posso estar com amigos que bebem recorrentemente, eu vou para filmes pornográficos, eu vou para tudo que vai gerar uma certa satisfação momentânea para fugir da minha realidade atual. Então, muitas vezes, eu não tenho coragem de enfrentar o meu eu
Para isso, eu vou atrás do quê? De fugas para tentar tampar esse buraco, que são buracos emocionais que muitas vezes foi construído por mim mesmo. Através das experiências que eu vivi, a forma como eu encaro cada experiência, a forma como eu me deparo com cada situação, muitas vezes aquilo que, como eu vejo, é que vai gerando algumas estruturas emocionais que muitas vezes eu dou o nome de buracos emocionais. Por quê? Porque às vezes eu caio dentro desse buraco e eu não consigo enxergar a luz, eu não consigo enxergar uma nova saída. E aí eu fico preso dentro desse buraco emocional. Por quê? Porque eu não consigo enxergar outras saídas. E aí, para que eu possa sair desse buraco de uma forma que eu consiga fazer vamos dizer assim, que é um buraco que talvez tenha uma escada e aí eu não consigo enxergar. E aí, de repente, acende uma luz. Essa luz seja a rede social. Aí eu consigo ver a escada, eu saio. De que forma? Eu saio de uma forma superficial. Por que superficial? Porque eu não saio verdadeiramente, eu ainda estou preso. Então eu dou os primeiros passos nesses degraus da escada, só que eu não saio diretamente desse buraco. E ali eu faço o quê? Uma distração, é uma fuga para gerar compensações daquilo que eu não tenho coragem de enfrentar. É uma dura realidade, vocês não concordam? Para, analisa e observe. Todos os momentos que você tem esse comportamento, que seja comportamentos que você observa que são autodestrutivos, pornografia em excesso é uma fuga constante de várias coisas. Observe quais são os seus traumas que geram esse desejo constante por algo que você sabe que muitas vezes é muito ilusório. Muitas vezes usamos o que? Os alimentos como fuga, excesso de doce. Quais momentos eu me deparo me alimentando, ou melhor, comendo em excesso? A alimentação ainda nutre o nosso corpo. Agora, comer, a gente nem percebe que está comendo. Ou seja, eu acabo gerando um comportamento de fuga. O que está me levando? Quais são os gatilhos que me levam? Então a gente já está falando aí de gatilho. Né? Eu preciso até observar como é que está meu tempo. Eu sou uma pessoa que gosto de falar, gosto de compartilhar. Então, quando a gente começa a fazer esse compartilhamento, fica muito fácil de a gente discorrer aqui horas e horas e eu nem consigo perceber. Só que a gente, obviamente, por ter uma agenda, por ter pré-determinado algumas coisas, a gente vem trabalhando dentro dessa agenda até para poder gerar comando para o meu cérebro e sim ter um dia extremamente produtivo. Né? Hoje, por exemplo, acordei 4h20 da manhã, estamos desde as 4h20 aí, em pé, trabalhando, produzindo, aprendendo, cada dia um novo dia. Eu vivo todos os dias buscando uma evolução. Por que eu busco essa evolução? É fuga? Não. Porque eu tenho clareza de quem eu quero me tornar. Então é justamente por isso. Hoje em dia eu abro mão de várias coisas, mas não abro mão do quê? Do comportamento que vai me gerar avanço na minha vida pessoal, familiar e profissional. Então, naturalmente, hoje a gente veio falar aqui um pouquinho de dois tipos de padrões que todos nós temos, né, que muitas vezes está ligado, né, muitas vezes está ligado com alguma fuga, algum tipo de fuga, algum tipo de situações de desconforto que geram constrangimento e aí me faz ter um comportamento para ter distrações, me distanciar daquela situação, daquele momento, daquele pensamento, enfim. E aí eu me deparo com várias coisas que vão me gerando prazer imediato, justamente porque eu não tenho coragem de enfrentar tudo que talvez eu tenha vivido que gerou esse desconforto. Seja bem-vindo. Então, quais são os padrões? Padrões de comportamento e padrões de pensamento.
Muitas vezes a gente não consegue enxergar quais são esses padrões. Muitas vezes eu tenho um padrão de pensamento, todos os dias ele aparece na minha mente, atrapalha a minha autoestima, atrapalha o meu autocontrole, atrapalha na minha segurança, eu acabo gerando muita insegurança, atrapalha nosso estado emocional, me gera instabilidade emocional, atrapalha na tomada de decisão, atrapalha na energia vital. Todos nós temos uma energia vital. Essa energia que move, muitas vezes, o quê? A nossa vida, que move o desempenho no meu trabalho, que move o desempenho na minha família, que move o meu desempenho na sociedade. E aí, muitas vezes, por viver esses padrões de pensamentos autodestrutivos, eu me deparo em vários momentos do meu dia a dia com esses pensamentos que vai desgastando, vai gerando frustrações, vai gerando culpa, vai gerando arrependimento, vai gerando vários sentimentos. E aí imagina, o que eu gosto de fazer uma analogia para que as pessoas possam entender. Muitas vezes, imagina só uma pastinha no computador. Nosso cérebro é como se fosse uma máquina. Máquina é como se fosse um computador. Quando eu falo de máquina, eu estou me referindo a um computador. O computador é uma máquina que faz processamentos, né? Muitas vezes a gente transmite e recebe informações. E aí a gente faz, tem as memórias, enfim, memória de curto, médio e longo prazo. E aí eu tenho naturalmente, por viver inúmeras experiências, esses pensamentos que geram desgaste muito grande emocional. E eu não consigo enxergar os motivos real por aparecer esses pensamentos. E aí muitas vezes eu paro antes de dormir, me gera uma certa angústia, mexe com minha autoestima, mexe com a minha autoconfiança. E aí muitas vezes eu não consigo perceber que isso já vem há muito tempo. E aí talvez por não ter esse controle emocional, eu tenho um problema de relacionamento dentro do meu lar, talvez por não perceber, é porque muitas vezes a somatória de várias situações, como eu falei, é um computador na nossa mente. E aí o computador todos os computadores ele tem uma certa limitação, né, de dados. E nossa mente não é diferente. Ela tem uma limitação de dados. E aí, às vezes, eu acabo recebendo várias informações dentro de uma pasta chamada autocontrole. E muitas vezes vai imputando, vai recebendo, e cada vez que eu recebo um arquivinho, vai somando. E muitas vezes eu não percebo que a somatória de várias situações no meu dia a dia vai gerando um sentimento de autodestruição. Essa pasta, ela tem um limite. Quando eu chego no meu limite, aí eu acabo explodindo. E aí vai gerando o quê? Os gatilhos. Aí, quando começa a gerar os gatilhos, eu perco meu autocontrole, aí começo a manifestar a ira. Fala, Nilo, boa noite. Aí manifesto a ira, eu manifesto vários sentimentos que acaba mexendo muito com a minha essência. Manifesto a ira, manifesto a raiva, eu manifesto a depressão, ansiedade, eu manifesto vários sentimentos, medo, a insegurança. Por quê? Essa pastinha, ela tem um certo limite. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu saio da minha casa todos os dias da mesma forma, pego o meu carro e tenho um caminho para percorrer até o meu local de trabalho. Nesse caminho, eu faço sempre os mesmos caminhos. E aí, nesse dia, de repente, um carro me fechou. Já gerou uma certa raiva. Aí xinguei o cara, mandei ele para aquele lugar, enfim. Esse primeiro comportamento é a somatória de arquivos. E no nosso dia a dia não é diferente, porque nós temos uma certa limitação. O nosso autocontrole, tem vários estudos falando do nosso autocontrole. É como um combustível. Quanto mais eu uso, menos eu tenho. Então, quanto mais eu usar esse combustível para determinadas situações, por exemplo, em vez de xingar o cara, apesar que quando eu estou xingando, por mais que eu esteja xingando, eu ainda estou no meu estado emocional de controle. Porque muitas vezes a gente sai do nosso estado emocional de controle. Então, o fato de não agir, somente falar ou gesticular, enfim, eu estou dentro do meu autocontrole.
Mas o autocontrole ele tem um certo limite. Quanto mais eu usar, menos eu tenho. E aí, durante o dia, porque isso se renova. Isso se renova cada vez que eu durmo dentro de porque quando a gente faz o sono, a gente não consegue entender, mas o nosso sono ele tem que ser restaurador. Ele tem que fazer todas as funções de restaurar todos os nossos sistemas, todas as células, tudo que foi desgastado, enfim, para que eu possa acordar no outro dia e aí novamente viver um dia diferente, talvez, ou o mesmo dia, só que com mais energia, energia vital. E aí eu vou usando meu autocontrole em várias situações. Aí é o cara que me fecha no trânsito, é meu chefe que que cobra muito, que tem muita exigência. Aí eu tenho um problema com a minha esposa, aí eu tô devendo, tenho meus cartões de crédito cobrando, aí tem isso, vai tendo aquilo, um monte de coisas constantemente com cobranças, e isso acaba o quê? Consumindo todo o nosso autocontrole. Chega uma hora, buf, eu explodo. É como uma panela de pressão. Quanto mais pressão não tendo uma válvula de escape para poder sair essa pressão, o que acontece? Eu acabo explodindo. E eu perco esse meu estado emocional. Por isso que o excesso de informações no meu momento que eu estou vivendo agora gera estresse. Quando a gente vive, eu falei no início da live que a gente vive em trânsito, nossa mente vive no trânsito. Ela vive num trânsito do passado, presente bem pouco e futuro. Muitas vezes a pessoa está presa lá no passado. Quando você está preso no passado, você vive um estado depressivo. Pessoas que ficam voltando para o passado, não dando a oportunidade de viver agora, ela vive em estado depressivo. E muitas pessoas que estão totalmente presas ao futuro, são pessoas naturalmente ansiosas. E aí a nossa mente trabalha esses dois estados. Ela vive no passado e no presente. Passado e futuro, esquecendo de viver o presente. E aí, como eu falei, a gente acaba vivendo e se depara com várias questões no nosso dia a dia que vai consumindo o nosso autocontrole. E por isso que muitas vezes manifesta vários sentimentos, vários pensamentos recorrentes de autodestruição. Porque talvez o meu autocontrole está sendo consumido por mim mesmo. Porque eu não consigo ter clareza de como encarar cada situação que eu me deparo no meu dia a dia. É inevitável. A vida do ser humano, ela tem esses altos e baixos e não existe vida 100% maravilhosa, não existe uma vida 100% feliz, não existe uma vida que as redes sociais hoje vêm mexendo com a mente de inúmeros jovens, principalmente. Por quê? Porque se deparam com muitas pessoas ficando multimilionárias e acredita verdadeiramente que elas vão ficar através de um pequeno passo a passo. Porque hoje o que mais se vende na internet é um passo a passo para ficar rico. E não, a gente sabe que para você só existe um local que existe que o sucesso ele vem antes do trabalho, no dicionário. Então, para você promover realmente para promover uma ação que possa gerar essa estabilidade emocional, você precisa aprender a realmente encarar as situações e entender que cada situação ela tem por trás vários motivos para você se tornar um ser humano melhor. Quando eu começo a encarar a vida dessa forma, começa a mudar os meus padrões, seja de pensamento, seja ele de comportamento. Não é viver não é viver positivamente e ficar cego, né? Existem algumas questões que vão gerar essa instabilidade, vai gerar esse desgaste. Mas muitas vezes eu preciso entender que talvez a forma como eu venho vivendo hoje, a forma como eu encaro os meus problemas, ela precisa ser alterada. Por isso que a gente está aqui, né? Essas lives estão sendo promovidas para poder despertar. O primeiro passo para a transformação desses pensamentos é trazer para a consciência. Porque eu não sei se vocês sabem, mas de 5 a 10% é o nosso lado cognitivo, é o nosso lado racional, é o nosso lado das nossas tomadas de decisões, né? Então, tudo aquilo que eu raciocino, tudo aquilo que eu faço uma
avaliação, julgamento, eu estou usando o meu lado racional. Só que aí que está o grande problema. 90 a 95% é o seu lado inconsciente, do seu lado irracional. Ou seja, é o seu lado inconsciente, seu lado emocional. Então, onde estão nossas intuições, nossas emoções, as nossos sentimentos, que a gente não consegue controlar. Então, imagina, a gente tem de 5 a 10% que a gente tem consciência daquilo que a gente está fazendo. De 90 a 95% é aquilo que a gente não tem consciência, ou seja, 90%, vamos falar 90%, que está combatendo apenas 5 a 10%. Como é difícil. Por isso que precisa trazer primeiro o passo. Traga para a consciência essa luz. Aí, aos poucos, eu vou trabalhando de forma disciplinada, de forma diligente, de forma em constância, de forma que eu consiga fazer todos os dias pequenos movimentos. Aí que tá a grande, né? Muitas pessoas, elas acreditam que elas precisam mudar do dia para a noite. Ninguém muda do dia para a noite, muda pequenos comportamentos diários através dessa percepção da onde você precisa trabalhar, e aí sim, essa repetição desses pequenos comportamentos que fazem chegar nesse objetivo maior, que talvez seja transformações desses pensamentos, né? Então, como o cérebro é uma massa muscular, assim como para ganhar músculo, para você ganhar músculo, exige esforço, disciplina, constância, diligência, determinação. Existe uma estimativa, né, de até 3 meses as pessoas começam a aparecer, desenvolver a musculatura. Isso na nossa massa muscular mesmo, né, os músculos do nosso corpo. Imagina o cérebro. Então, para que a gente possa realmente promover essa transformação, a gente precisa praticar esses pequenos movimentos, pequenos passos. E aí, essa prática dessa constância vai consolidando cada vez mais, vai estruturando, criando novas conexões cada vez mais profunda, para que esse comportamento, que talvez no início era muito difícil, imagina, por que a gente gosta de fazer analogia? Para facilitar aí o entendimento das pessoas. Imagina, na época que eu conhecia as bicicletas, não tinha aquela bicicleta de 12 marchas, 13, 18 marchas e assim vai. Acho que até 18 marchas. E na época era só aquela marcha, que era só corrente e você pedalava. E para subir, ó como o ser humano ele tem essa capacidade de evolução. Então, o homem observando, o que ele percebeu? Que as pessoas tinham dificuldade de subir montanhas, ladeiras. O que ele fez? Ele desenvolveu uma nova bicicleta que facilitasse a rotação, né? Não precisa exigir tanto desgaste, obviamente que vai exigir um esforço, mas muito menor para que você possa subir uma ladeira. Só que os hábitos instalados, principalmente o destrutivo, imagina uma ladeira muito íngreme, aqui ó, assim. Só que imagina, assim, um pouquinho mais. E aí você tá aqui, ó. Para você subir de bicicleta, só que naquela época não tinha essa bicicleta com 18 marchas, aquela marcha que facilitava para você subir até o topo. Então, é a mesma coisa os hábitos instalados, principalmente o destrutivo. A gente está com uma bicicleta sem nenhuma marcha, e isso para subir tudinho até o topo. Então não é tão simples. No começo, você vai subir só um pequeno movimento e aí você volta. Por quê? Porque você não está em estrutura, você não ganhou a massa muscular necessária para que você possa, né, cada vez mais avançar até o topo. Então, muitas vezes a gente não nos permitimos, porque não temos conhecimento, não trazemos para a consciência essa estratégia. Qual é a estratégia? Foi desenvolvida, não sei quem foi a pessoa que desenvolveu a bicicleta de 18 marchas para facilitar a subida. Assim, são a formação dos nossos hábitos. Então, muitas vezes dá
né, esses padrões de pensamentos e comportamentos. Às vezes está totalmente ligado com o nosso DNA, com a nossa genética, genética familiar. Muitas vezes eu acabo pegando emprestado o padrão que era da minha bisavó, que passou para minha avó, que passou para minha mãe e vem passando para mim. E aí talvez eu nem consiga perceber, porque eu ainda não consegui enxergar padrões que se repetem de família a família, que está totalmente enraizado. Muitas vezes eu não consigo perceber porque está dentro de mim. É como o peixe dentro do aquário. Ele só sabe que está dentro do aquário quando tira ele. Então, muitas vezes, para que eu possa perceber, muitas vezes eu preciso sofrer um trauma que mexe exatamente com o meu eu. Muitas vezes as pessoas esperam esses momentos para transformação. E aí, quais movimentos também que promovem esses padrões? O ambiente que você vive. O ambiente que você vive, ele mexe e influencia muito os seus sentimentos e pensamentos. Os relacionamentos, as pessoas com quem você se relaciona, a cultura familiar, cultura de vida, o sistema político, que muitas vezes impõe e às vezes, muitas vezes geram crenças nas pessoas. E hoje a gente tem as mídias sociais que vão influenciando de forma muito negativa as pessoas. Então, muitas vezes a gente está tão padronizado, esses pensamentos, né, recorrentes, justamente por quê? Porque talvez eu não consiga nem perceber quais são eles, porque talvez eu não tenha essa sensibilidade de parar um minuto e observar como está sendo conduzido, como eu estou conduzindo a minha vida. Porque eu não tenho tempo para parar, para analisar quais são os meus pensamentos, que talvez vão gerando automaticamente os comportamentos. E aí as pessoas buscam, né? Elas buscam um resultado diferente, elas buscam uma transformação, e aí elas não percebem que tudo isso é manifestação desses hábitos que já estão instalados, enraizados. Então Einstein, ele falou, e eu gosto de repetir, né? Que insanidade mental, pessoas insanas, querer resultados diferentes, obtendo o mesmo comportamento, fazendo as mesmas coisas. Então não adianta, né? Por isso que Sócrates, ele falou que o seguinte, também informação dos nossos hábitos. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, portanto, não é um ato, mas sim um hábito. Isso aí veio de Aristóteles, perdão, eu falei Sócrates. Aristóteles. Então, muitas vezes, se eu quero ter excelência em algo, eu preciso enraizar e permitir passar por todas as etapas, criar massa muscular, uma estrutura para transformação. E aí, o que são os hábitos, né? Para você que talvez tenha visto essa primeira vez a live, hábito é tudo que você faz de forma recorrente, repetidamente, em apenas um comportamento. Muitas vezes eu tenho um comportamento, seja ele consciente ou inconsciente, ou um conjunto de comportamentos consciente e inconsciente. Então, hábito é tudo que eu faço de forma recorrente, repetidamente, consciente ou inconsciente, seja ele individual ou em conjunto. Isso, dando uma resumida, para que a gente possa entender. E aí, como a gente consegue perceber quais são os hábitos que estão instalados? Muitas vezes, para o hábito ser evidenciado, eu preciso, primeiro de tudo, parar para analisar quais são os gatilhos. O que são os gatilhos? É o que me leva. Gatilho é o que faz eu ter o comportamento. Ou o que leva a esses pensamentos. O que me leva a esses pensamentos recorrentes? Então, gatilho é o que me faz naturalmente agir. Aí a gente tem o segundo movimento, para entender a formação dos nossos hábitos, que é o quê? São as necessidades e os desejos. Quais são as minhas necessidades? E por que eu estou tendo esses desejos?
Então, eu tenho um gatilho que gera o comportamento, que por trás desse comportamento tem quais são as minhas necessidades e os meus desejos. Naturalmente, depois de eu conseguir entender quais são as minhas necessidades e os meus desejos, eu tenho um comportamento em si, ou seja, a ação, o movimento. E aí, os nossos hábitos de todo mundo é instalado justamente porque existe por trás desse comportamento tem uma recompensa. Vou falar de doces. Muitas vezes as pessoas elas têm o hábito de comer doces porque a recompensa é muito prazerosa naquele exato momento. Mas talvez se dentro da sua família existe uma genética de pessoas que sofrem, né, de problema com glicemia, diabetes, naturalmente esse comportamento, se você fizer todos os dias, vai chegar uma hora que nesse hoje talvez por você ser jovem, ou talvez por você fazer prática de exercício físico, enfim, ter uma vida ativa, talvez esse comportamento não vem de uma certa forma, de forma direta, mas indiretamente ele vem começando ao quê? A mexer com a estrutura do seu organismo. Só que hoje, por eu ter saúde, entre aspas, né? Eu não consigo observar, não consigo perceber. Por quê? Porque por enquanto ainda não manifestou. Então, o ato de todos os dias comer doces e por ter uma recompensa gigantesca, o doce ele traz uma recompensa gigantesca. Eu não percebo. Só que esse comportamento diário lá na frente vai me gerar o quê? Uma doença. Essa doença que quando manifestar, talvez eu falo, por que comigo? Por que isso agora? Por que esses porquês da vida que fazem que muitas pessoas acabam lamentando, reclamando, porque justamente não conseguem perceber esses hábitos enraizados destrutivos. Se você tem problema, se você come doces todos os dias, só existe um jeito de você mudar todos esses aspectos da sua vida. Primeiro, eliminando todos os doces. Segundo, você tem que substituir por algo. Se você gosta de doce, tem que observar o que você pode substituir. Não vai querer comer salgados em excesso, que também vai te fazer mal. Então, muitas vezes eu preciso trazer para consciência. E aí, o que a gente acaba não percebendo? Quando eu faço a substituição por algo, eu tenho que ter um valor percebido. Por quê? Para que eu consiga cada vez mais ter a recorrência desse novo comportamento, eu preciso ter a recompensa. Porque na definição na ciência, né, a definição de recompensa na ciência fala o seguinte, que é uma experiência caramba, quase não sai. É uma experiência que está ligada diretamente com o ato, né, da probabilidade, com o ato de sentir satisfação, realização naquele exato momento, que aumenta a probabilidade de você repetir esse comportamento. Então, recompensa, ele te traz, né, automaticamente uma realização naquele curto prazo, que faz você naturalmente repetir a longo prazo, justamente porque existe um valor percebido, existe a satisfação de estar promovendo aquele comportamento. Então, se você quer substituir, tem que existir dentro desse novo comportamento a recompensa, para que cada vez mais possa ficar enraizado. Quando a gente começa a ter claro, né, o que precisa ser alterado, começa a ficar fácil essas modificações. Porque dentro de mim existe um eu, talvez eu não conseguia perceber, porque eu não comecei a trabalhar dentro de mim. Quando eu começo a trabalhar, a desconstruir todos esses comportamentos destrutivos, eu começo a trazer para a consciência. O primeiro passo para a transformação é quando eu trago para a consciência. E aí eu começo a atacar diretamente, né, principalmente nos gatilhos. Porque se eu não ataco diretamente nos gatilhos, porque todos os nossos hábitos, ele inicia através do gatilho. Gatilho é que dá aquele estalo. Opa,
deu vontade de comer doce. Por quê? Porque todo dia você come doce. Então já está instalado. Mas por que você come doce? Em que momento? Quais, o que aconteceu que fez você sentir vontade de comer doce? Quando gera essa vontade de comer doce? Em quais momentos? Que horas? E tudo isso vai afunilando, vai afunilando, vai afunilando, você vai perceber qual é o gatilho. Muitas vezes, né, o fato de chegar em casa, ter um dia estressante, depende da sua área de atuação. Se você é uma pessoa que trabalha, que mexe com o seu estado emocional, aí você começa a entender, e aí você começa a contar aquela historinha e negociar com você mesmo. Eu sou merecedor. Então eu mereço realizar, eu mereço esse doce, porque eu ralei hoje o dia inteiro. E aí, todos os dias você fica negociando porque você acredita piamente que você merece. Talvez, nesse exato momento, tá tudo bem. Mas como eu falei, a recorrência desse comportamento lá na frente, depois de 10, 15, 20 anos, vai vir o que é uma certa doença que talvez mexe muito com a sua estrutura fisiológica e mental. Então, quando as coisas estão bem, o fato é, por que eu tenho que ficar esperando acontecer algo para que eu possa promover ações desse novo comportamento? E como a gente pode ter clareza de que quais são esses comportamentos que está acontecendo na minha vida, que vêm sendo recorrentes, ou pensamentos que são recorrentes, que eu percebo que são autodestrutivos? Eu preciso criar um mapa de rastreamento de pensamentos e comportamento. Quando eu começo a fazer isso, esse mapa, ele me dá certa clareza para começar a trabalhar o quê? Os gatilhos. E aí eu começo a trabalhar os gatilhos. Então, todas as vezes que eu chego em casa, sento no meu sofá, aí eu começo a criar a historinha, porque eu estou com desgaste. O meu autocontrole, naturalmente, no final do dia é muito menor. É comprovado que o nosso autocontrole, período da manhã, é muito maior, porque eu estou com o meu sono. Primeiro, porque eu estou com o meu sistema restabelecido, eu tive um sono restaurador e tudo mais. E aí eu vou vivendo várias situações que vão mexendo com o meu autocontrole. E aí, pela falta de sono também, às vezes, pela falta de controle emocional, de estrutura, de estabilizar emocionalmente, eu acabo, no final do meu dia, tendo meu autocontrole totalmente abalado. E aí, por eu contar essas historinhas o tempo todo, o que eu faço? Acabo tendo esse comportamento diário, né, todos os dias, recorrente, autodestrutivo. Então, fazer um mapa, principalmente, né, esse mapa com rastreamento de quais são os meus pensamentos que geram meu comportamento. De que forma eu vou fazer isso? Qual é o comportamento e pensamento que eu estou tendo nesse exato momento? Anota. Importante anotar. Anota. Isso é um hábito ou isso apareceu só agora? Anota. Você precisa entender se é um hábito ou isso apareceu agora. E aí vem a grande pergunta que vai entendendo que... Aí vem aquela grande pergunta que muitas vezes a gente não se faz. Isto está afastando do meu projeto de vida ou está me aproximando do meu projeto de vida? Porque existem hábitos que são importantes e são construtivo que vai avançando naturalmente nos meus objetivos. E agora a gente sabe que existem vários hábitos que precisam ser distanciados, que está atrapalhando, que me afasta do meu objetivo de vida, que me afasta do meu projeto, que me afasta do avanço do meu crescimento, e assim vai. Então, quando a gente faz esse mapeamento com foco em quais são os nossos pensamentos, quais são os nossos comportamentos, naturalmente eu vou começando a trabalhar quais são os gatilhos. Porque quando eu começo a entender quais foram os gatilhos que me levou a esse comportamento, eu começo a atacar justamente aquilo que eu sei que precisa ser alterado. E aí quando eu percebo que quais são os meus gatilhos, como eu falei, eu sento no sofá, pum, surge aquele diálogo interno, aquela conversa que eu tenho, que é uma conversa de negociação, e todas as vezes eu perco, porque muitas vezes eu me deixo levar, porque nesse momento meu autocontrole por ser consumido diretamente em vários momentos do meu dia, ele está muito baixo. Então
eu acabo negociando e eu acabo sucumbindo, eu acabo cedendo. Todas as vezes. Isso se torna um padrão. De todas as vezes que tiver uma negociação interna, e aí você acaba tendo essa negociação, o que que você faz? Acaba sucumbindo. Você tá o quê? Recuando. Porque você começa a contar uma historinha para você mesmo. E aí, esse gatilho ele surge e você tem um comportamento que é autodestrutivo. Para que você possa mudar, você precisa usar uma ferramenta. Essa ferramenta, ela vai te ajudar. Quando que eu tenho que fazer isso? Eu promovi esse mapeamento, né, através dessa estrutura, entendendo, primeiro de tudo, qual é o comportamento e pensamento. Isso é um hábito, eu fazia pergunta para mim mesmo. É um hábito ou é um momentâneo? Isso está me afastando ou está me aproximando do meu projeto de vida? Eu comecei a fazer essas 3 perguntas. Eu anotava de 15 em 15 minutos. Ali, por 7 dias. Olha só a estratégia. Quando a gente começa a usar a estratégia, a gente começa a perceber que existe sim uma virada de chave. Quando eu fiz isso durante 7 dias, eu pude perceber quais são os pensamentos recorrentes. E aí, pasmem, 95, 96% do meu dia era pensamentos recorrentes, destrutivos, negativos, pensamentos que autodepreciativos, mesmo me mostrando uma pessoa forte. Como eu falei, existe uma identidade, né, que é mostrado para a sociedade, mas a minha essência estava totalmente fragilizada por conta desses pensamentos. Qual é a sua essência? Quais são os seus pensamentos recorrentes que vêm atrapalhando sua autoestima, seu autocontrole? As pessoas elas gostariam de promover ações, por exemplo, pessoas têm dificuldade hoje de falar em público, principalmente nas redes sociais, sendo que a gente tem essa percepção, essa clareza de que o futuro é um meio de comunicação através das redes sociais ou qualquer outro canal dessa troca de informação. Porque a gente já percebeu que isso é uma tendência. Hoje tem o TikTok, enfim, tem várias ferramentas que estão em alta, que a gente sabe que o futuro vai ser esse caminho. E aí muitas pessoas têm dificuldade de fazer isso, porque ainda tá muito presa no padrão da sociedade, do que vão pensar, meus amigos vão falar, porque eu virei isso, porque eu virei aquilo, eu gaguejei, eu falei errado, eu não pronunciei, tudo isso que eu estou falando para vocês aconteceu comigo. E naturalmente eu fui desbloqueando, rompendo todas essas barreiras. E hoje a gente vem promovendo, né? Promovendo essas lives com foco principalmente nesses padrões de pensamentos e comportamentos. As pessoas que elas querem mudar, mas a mudança só ocorre, primeiro de tudo, quando eu trago clareza e quando eu trabalho de forma realmente diligente essa estrutura, essa raiz que já está formada. Então, o nosso papel aqui é desconstruir. Você que foi construído através de várias experiências vividas até hoje. E aí a gente sabe que para formar hábitos, para construir hábitos, a gente precisa o quê? De um passo a passo. Lembra que eu falei da bicicleta? Muitas vezes eu estou usando aquela bicicleta que não tem nenhuma marcha, que a dificuldade é muito grande para poder chegar no topo. Eu preciso de uma massa muscular muito forte, consolidada. Isso vai levar muito tempo, vai levar anos e anos, talvez. Depende da estrutura formada mental de cada um. Por isso que muitas vezes a falta de estratégia para influenciar nas minhas tomadas de decisões é que muitas vezes atrapalha o meu crescimento. Então, para que eu possa criar um novo hábito, eu preciso, primeiro de tudo, tornar esse hábito na minha vida de forma clara. Ele tem que gerar estímulo para que eu possa gerar o meu comportamento. Então, tem que estar muito claro na minha vida. Qual é o meu novo comportamento? Coloca todos os porquê. Por que eu vou ter esse novo comportamento? Para que ele serve? Quando eu vou agir? Tenha claro isso. E aí, segundo movimento que você precisa fazer, promover para que esse hábito se inicie e não pare no primeiro desafio que você acaba encontrando. Torne ele de forma atraente. Qual é a recompensa? O que faz? Quais são os desejos por trás desse comportamento?
que vai te gerar esse comportamento? Qual é a recompensa? Tenha isso cada vez mais claro para que possa ser mais atraente a você, para você se tornar mais atraído por aquilo. E aí, você precisa entender que depois que tiver isso bem atraído, atrativo por você, você tem que tornar ele de forma fácil. Ele tem que ser fácil no seu dia a dia, para você realizar, promover. Como eu falei, quando a gente tem lá uma bicicleta que não tem marcha para subir a montanha, é muito difícil. Eu vou fazer uma vez, duas, e depois eu acabo desistindo porque é muito difícil. Vai exigir muito desgaste, uma estrutura muito forte fisicamente. Ou talvez nem quem tem estrutura física conseguiria esse novo comportamento. Então, o que eu preciso fazer? Preciso tornar ele fácil. E aí foi desenvolvido pelo homem uma bicicleta de 18 marchas para facilitar a subida. Então, torne fácil esse novo comportamento. E por último, perceba, né, quais são os caminhos que depois que eu percorrer vai me gerar essa satisfação, essa realização. Torne cada vez mais esse comportamento satisfatório. Quando você tem esse comportamento novo e você percebe o quanto ele te gera satisfação, naturalmente você realizou ele hoje, amanhã você vai realizar novamente, porque você sabe quais são as recompensas geradas por esse comportamento. E é muito engraçado, porque a partir do momento que a gente consegue perceber as recompensas, eu acabo agindo naturalmente para a promoção desse novo comportamento. Já se passaram 52 minutos. Caramba, como eu falo. E passa muito rápido. E a gente vai ficar, acho que, por aqui. Então, epa, quase apertei o botão errado aqui. Então, a gente está falando um pouquinho de como a gente cria um novo comportamento. Acho que amanhã não, quinta-feira eu vou falar de como destruir esse comportamento que atrapalha esses pensamentos. Vai ser uma live bem interessante. Eu vou falar de destruição de pensamentos e comportamentos. Porque muitas vezes a gente fica preocupado em criar, mas primeiro eu preciso entender o que precisa ser desconstruído por mim. Porque se eu não consigo enxergar, eu não vou conseguir naturalmente promover ações para esse novo comportamento. Então é isso, gente. A gente falou 52 minutos, 53 minutos. Eu queria falar um pouquinho sobre o meu curso. A gente tem aí o meu curso que fala da neurociência dos hábitos, para as pessoas que querem promover ações naturalmente para o avanço delas. Seja ela, muitas vezes eu tenho dificuldade de emagrecer. Isso, na verdade, é porque está enraizado um comportamento que se tornou um padrão, matriz. Então, eu não sou nutricionista, não tenho foco nisso, porém, sobretudo, a gente tem ferramentas para te ajudar a promover ações necessárias para um novo comportamento. Isso eu tenho. Se você quer mudar a chavinha, começar a estudar um pouco mais, pessoas que têm dificuldade para ler, esse curso é exatamente para essas pessoas. Quem tem dificuldade de criar um novo comportamento que vai te gerar uma nova fonte de renda. É para você também. Então, esse curso ele tem vários braços, vamos dizer assim, né, vários nichos de mercado que possa ajudar as pessoas verdadeiramente a promover ações necessárias para que elas possam criar pequenas estruturas, porque o hábito, muitas vezes, ele está tão enraizado que precisa ser descodificado, ou seja, está instalado na minha mente. Eu preciso criar mecanismos para que eu possa desconstruir através de microcomportamento que vai gerar essa transformação natural. E aí eu preciso desconstruir o quê? Tudo aquilo que eu enxergo que é difícil. Muitas vezes eu acabo não querendo promover ação porque eu vejo que existe um desgaste fisiológico e psicológico. E aí é por isso que naturalmente eu acabo o quê? Recuando. Acabo desistindo, acabo sucumbindo, acabo declinando, enfim, eu acabo recuando. Porque eu não tenho coragem de enfrentar esse meu eu, essa estrutura que está enraizada.
atrapalhando naturalmente o meu crescimento. Crescimento pessoal, profissional, intelectual e espiritual. Quando eu começo a entender que tudo aquilo que eu faço, Aristóteles falou, todo comportamento repetitivo é um hábito. Então a excelência, ela está intimamente ligada com esse comportamento enraizado, que são os nossos hábitos. Você quer tornar-se uma pessoa mais aplicada no seu trabalho, quer tornar uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais estruturada emocionalmente, você precisa mudar os seus hábitos. E a mudança de hábitos, existem algumas leis, e dentro do meu curso a gente fala sobre essas leis. Dentro do meu curso a gente fala sobre o comportamento humano, a gente fala de perfil, dos traços de personalidades. E assim vai. Então, por isso que esse curso são para as pessoas que estão hoje indignadas e, e elas querem criar uma nova estrutura, desenhar uma vida diferente, criar uma nova história, construir um diálogo interno mais poderoso que naturalmente vai gerar avanço. Vou deixar no link da minha bio, para as pessoas que querem comprar esse curso, ele vai, até o dia 25 ele vai estar no valor. Para quem quiser comprar até lá, ele vai estar 397, depois do dia 25 ele vai aumentar R$100. Você pode parcelar em 12 vezes, ele vai sair por R$1,30, R$1,20 mais ou menos, diário. É muito barato, para ajudar verdadeiramente as pessoas a transformarem a sua estrutura, o seu eu, ele é muito barato. São anos de estudo, não só estudo online, presencial, leituras de vários livros estruturados, leitura científica. Então, por isso que a gente fala da neurociência dos hábitos, porque a gente fala exatamente de vários pontos que precisam ser alterados através da onde? Da neurociência. A base vem da neurociência. Tá bom? Então é isso. Queria agradecer mais um dia de live promovido por nós. Estamos aqui firmes, fortes, com foco e ainda cada vez mais dando o comando necessário para a gente continuar nesse caminho. A promoção desse caminho, ela está acontecendo porque a gente percebeu a recompensa dessas promoções, dessa promoção de quê? Dessa troca de informação. E não tem pouco, a gente tem muita informação para trocar, e eu fico muito feliz e fico realmente agradecido para as pessoas que entraram, tanto no Instagram, tanto no YouTube, e aos poucos eu tenho certeza que se você vem acompanhando a minha trajetória, juntos a gente vai formatar uma nova vida, né? A gente vai promover algumas ações. Eu queria, né, na verdade, promover um desafio com as pessoas que querem realmente se desafiar, para que o ano de 2023 seja um ano realmente diferente. Então, se você é uma pessoa indignada e está querendo uma transformação, me chama lá no direct, a gente vai fazer um desafio e eu convido todas as pessoas que são pessoas indignadas e querem resultados diferentes na vida delas. Tá bom? Tamo junto, um forte abraço, um beijo para vocês e até quinta-feira.